Segundo livro dos Reis, capítulo 5, verso 2. Diz assim: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, diga comigo, uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém. Espírito Santo, fale conosco. Com muita humildade eu me coloco aqui na tua presença para ministrar esta que não é minha, mas a tua palavra. Que este seja um tempo de crescimento, que este seja um tempo de desenvolvimento da tua palavra em nossos corações, gerando fé, mas não uma fé estática, uma fé de movimento, uma fé que produza em nós mudanças, que possa nos incomodar a fazer algo, a colocar em prática a tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Veja o texto que nós acabamos de ler, e nós todos conhecemos a história do general da Síria, chamado Naamã. Talvez você, leitor da palavra de Deus, já tenha ouvido essa história muitas vezes, e ficou mais famosa, Patrícia, por causa de uma canção que acabou circulando mais essa história, a canção de Naamã. Não sei se vocês se lembram da canção de Naamã. Mas dentro do cenário da história de Naamã, nós encontramos, anos antes da descoberta da sua doença, Deus já tinha um plano de salvação para esta casa. Sabe que às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida, que naquela foto do momento, a gente para assim, Sandro, e pergunta: por que eu estou passando por isso? Por que é que está acontecendo isso? Deus, deixa eu dizer para você, Deus já esteve no seu futuro. Amém? Deus já sabe. Deus conhece o seu futuro. Bem sei, diz o salmista, que pensamento tenho sobre vós, pensamento de paz e não de mal. Ele conhece todas as coisas. Anos antes de Naamã descobrir a sua enfermidade, ele estava em guerra contra Israel, e ele venceu aquela guerra. Como um espólio da guerra, ele traz para sua casa uma menina para ser sua escrava. Esta menina vem arrancada da sua família, pastora Adriana, arrancada do seu povo, da sua terra, e vai ser escrava na casa de Naamã. Parece injusto isso, mas quando nós olhamos o agir de Deus para com aquela família, o caminho que Deus está traçando para salvar e fazer com que aquele homem, Naamã, conhecesse a Deus. Alguém é arrancado da sua casa, alguém é arrancado da sua história, a menina é arrancada do seio da sua família e é trazida agora como escrava, porque Deus tinha um plano para chegar ao coração de Naamã. Nós precisamos entender que os caminhos de Deus muitas vezes são diferentes do nosso, que o agir de Deus é diferente do nosso, que os planos de Deus são diferentes do nosso. Nós estabelecemos metas, Deus não estabelece metas, Deus estabelece projetos, planos. Por que é que Deus não estabelece metas? Porque Ele vai realizar tudo. Nós estabelecemos metas. Lá em janeiro, nós estabelecemos metas para o ano, e isso tem que ser feito mesmo, porque a Bíblia diz isso. O homem tem que fazer os seus projetos, os seus planos, suas metas. Mas Deus é o arquiteto de todas as coisas. Ele não faz nada ao acaso. Quando Ele permite que aquela menina seja tomada de Israel e levada para a Síria como escrava, Deus já estava tendo um plano, um projeto para chegar, pastor Roberto,
ao coração de um homem chamado Naamã. Agora que entra o X. Deus não interfere nas decisões pessoais nossas. Deus permite que aquela menina se tornasse escrava na casa de Naamã. Ela era de fato a escrava de Naamã. A Bíblia assim a descreve. A Bíblia não cita o seu nome, a Bíblia não cita a sua história, sua origem, seu sobrenome, de qual tribo ela era. A Bíblia diz que ela era escrava de Naamã. É assim que ela é conhecida nos textos bíblicos. Porém, nas entrelinhas nós entendemos que, apesar de ser escrava de Naamã, ela nunca deixou de ser amiga de Deus. Porque, Fábio, ela tinha tudo para abandonar a fé. Poxa vida, eu perdi minha casa, eu perdi minha terra, eu perdi minha família, eu me tornei escrava, mas ainda assim, ela está permitindo ser usada como um canal de milagre na vida de alguém. A fase que eu estou vivendo, a dificuldade que eu estou vivendo, o problema que eu possa estar vivendo, seja qual for ele, não pode afastar a minha amizade, o meu relacionamento com Deus. Esse é o equívoco de muitas pessoas. A fase era difícil, o momento era difícil, ela era escrava, mas perceba que mesmo escrava, ela está se permitindo ser um canal de bênção na vida de outras pessoas. Por que que muitas vezes nós, quando estamos passando uma fase ruim, não nos permitimos continuar sendo bênção? Não nos permitimos continuar saindo da nossa boca palavras de bênção. Não permitimos que, porque a fase é ruim, que a nossa boca continue profetizando e falando de um Deus poderoso, de um Deus grande. A fase que você está vivendo não pode definir o seu relacionamento com a fé e com Deus. A fase difícil que você está vivendo não pode definir quem você é em Deus. Eu estou escrava de Naamã, mas eu tenho um relacionamento sério com Deus. E ela está ali ouvindo o choro de Naamã, o lamento da sua serva, da sua senhora. E ela começa a se levantar e dizer: eu conheço um profeta lá na minha terra, lá de onde você me arrancou, tem profeta lá. Eu sei que lá tem cura, eu sei que lá tem milagre. Ela está se permitindo ser um canal de milagre na vida de alguém. Não importa qual é o tamanho da sua dificuldade, não importa qual é o cenário que você está. Eu quero que você hoje entenda: fonte de água viva, fonte de água limpa, não se contamina com nada deste mundo. Permita que o Espírito Santo continue a falar através da sua boca, independente da situação. Mas como é que eu vou falar coisas? Como é que eu vou falar de prosperidade? Eu estou passando uma fase apertada. Eu posso estar passando uma fase difícil, mas Jeová Jireh continua sendo Deus provedor. Irmão, eu já preguei sobre dízimo e oferta, não tendo dinheiro para o ônibus, e falando: Deus vai prosperar. Eu não tinha dinheiro para o ônibus, e Deus vai prosperar. Eu já orei por pessoas com 40 graus de febre, orando por pessoas: Deus vai curar. Porque o fato de eu estar com febre não muda o fato que Ele é o médico dos médicos. Eu estou escrava. É isso que ela está dizendo, a menina: eu estou escrava. É verdade. Mas tem um Deus poderoso. Eu conheço Ele. O meu momento não define, Daniel, a minha fé. Não permita que o momento difícil mude a sua fé.
Quantas pessoas, Paulinho, ao longo da vida, permitem isso? Porque está passando um momento difícil, eu me afasto de Deus, eu não vou mais, eu não quero participar mais, eu não vou orar mais, eu não vou... eu sou um canal de bênção. Eu posso estar passando por esse aperto aqui, mas Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo provedor, Deus continua sendo aquele que opera milagres, e eu agora preciso encher a minha boca, porque sobre mim existe uma palavra, uma promessa do Senhor. Aonde você pisar a planta dos teus pés, aonde você chegar, você vai ser abençoado. Pastor, mas essa promessa não é sobre Abraão? É sobre Abraão e sobre todos os filhos da fé de Abraão. Se ele é o pai da fé, e Deus disse, aonde você chegar, você vai ser abençoado, assim também será na minha e na tua vida. Aonde você chegar, vai ser abençoado em nome de Jesus. Eu estou na Síria, eu estou escrava, mas eu estou abençoando a sua vida. Percebeu que Deus permitiu que ela fosse para lá com um propósito de chegar ao coração daquele homem? Quantas pessoas Deus já quis usar você para abençoar e você se calou? Quantas pessoas Deus já quis usar a sua vida para abençoar outras e você se fechou? Porque eu também... Tá difícil, né? Tá difícil. Eu estava essa semana numa loja ali de telefonia. E loja de telefonia, irmão, é uma luta, né? 1 hora, Marcelo, para ficar para ser atendido. Aí encosta um. Telefonia é difícil, né? Mas vai melhorar. As pessoas loucas para reclamar. Todo mundo que encostava para reclamar. Não, mas vai estar tudo certo. Vamos tomar um café. Já chamo para tomar café. Se você trabalha aqui, não, estou cliente também. Vamos ali tomar um café, a gente conversa. Porque nós precisamos ter sempre, não importa. Eu estava com raiva. Estava 1 hora lá. Tempo é dinheiro. Só que eu não ia me unir às vozes da reclamação ali. Não vou. Por mais que eu tenha vontade. Você está entendendo? Vontade eu tenho. Você acha que a pessoa arrancada da sua terra, da sua família, está escravizada, você acha que ela não tem vontade? Humanamente falando, de bem feito, morra de lepra, desgraçado. Não era para a menina falar isso naturalmente, Fábio? Sim ou não? Naturalmente. Se morrer, pelo menos estou livre dessa desgraça que me tira. Naturalmente, ela diria desta forma. Mas quando nós agimos, nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos. Quando ela age para com Naamã, não com o sentimento de ódio ou de vingança, mas com entender, Deus me colocou aqui, nesta fase, neste momento, para abençoar, para ser um canal de milagre na vida deste homem. E o desfecho da história você já conhece. Você acha que a partir desse momento, quando Naamã retorna de Israel, curado, a Bíblia não dá esse detalhe, porque essa não é uma personagem principal da história, não é o foco da história. Mas você acha realmente que quando ela voltou de Israel, quando ele voltou curado de Israel, a vida dessa moça foi a mesma? Certamente não. Porque em Israel, ele encontrou mais do que a cura, ele encontrou Deus. Se você olhar toda a história, você percebe que Deus fez ele ser humilhado, quebrado, se transformar numa nova pessoa, uma nova criatura. Deus usou esta moça, esta menina, para chegar ao coração dele. Há muitas pessoas que Deus quer usar você para chegar ao coração delas, mas muitos de nós, ao invés de falarmos de Jesus, falamos da nossa fase ruim. Que doce engano
achar que falar da fase difícil vai mudar alguma coisa. A fase é difícil, mas Jesus continua sendo Jesus. Se você realmente conheceu Jesus, se você realmente está envolvido com Cristo, realmente envolveu-se com a fé, de fato, não com a religião. Falamos isso domingo também. Quem estava domingo aqui, diga amém. Falamos isso domingo. Não falamos isso domingo? Nunca foi sobre religião. Foi sobre relacionamento. Relacionamento. A fase era difícil. Mas Deus, Antigo Testamento, ainda é Deus que está se manifestando. Deus estava falando com ela. Deus estava usando a vida dela. Irmão, eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Eu espero que seja uma fase boa. Mas talvez possa ser uma fase difícil. Isso não impede você de falar de Deus. Isso não impede você de dizer: ei, eu conheço um profeta, eu conheço uma igreja, eu conheço um lugar que você vai poder orar, eu conheço pessoas que podem orar por você, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço. Não limite o poder de Deus pela fase difícil que nós possamos estar atravessando. Perceba isso, eu quero que você entenda este princípio aqui que nós estamos falando com você hoje. Quando nós limitamos o poder de Deus pela fase difícil que nós estamos fazendo, nós vamos morrer na mesma fase. Porque muitas das fases difíceis que Deus permite que nós estejamos passando, na verdade, Pascoal, é um tratamento de Deus conosco para o nosso crescimento. Quando Deus permite fases difíceis na nossa vida, momentos difíceis, Ele está nos tratando para mudarmos de fase. Agora, se na fase difícil nós abandonamos a fé, nós abandonamos o Senhor da nossa vida, nós abandonamos a palavra de Deus, nós abandonamos os princípios da palavra de Deus, então nós realmente não conhecemos a Deus, então nós realmente não nos aliançamos com Deus, porque nós permitimos que o cenário de dificuldade mate e sufoque a nossa fé, a nossa esperança. É esta a nossa luta diária, de mantermos a nossa fé diante das nossas dificuldades. E ao manter a nossa fé diante das nossas dificuldades, nós nos tornamos facilitadores de milagres na vida das pessoas. Você já facilitou o milagre na vida de alguém? Você já foi o canal de milagre na vida de alguém? Você já abençoou alguém? Quando eu facilito o milagre na vida de alguém, eu permito me tornar um canal de bênção. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, sê tu uma bênção. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e fala assim: seja você uma bênção. Você precisa ser uma bênção. O que é ser uma bênção, pastor? É ser um abençoador. É ser alguém capaz de permitir que através da sua vida um milagre seja gerado na vida do outro. Quando eu permito que a minha vida seja um canal de milagre na vida das pessoas, eu me tornei uma bênção. E quando eu me torno uma bênção, eu deixo de correr atrás da bênção. Quem está entendendo isso, diga amém. Nós estamos vivendo uma geração que corre de um lado para o outro atrás de bênção. Esqueceram que se você se tornar uma bênção, você não vai precisar correr de um lado para o outro atrás de bênção. Ela vai te alcançar. Mas, pastor, eu estou vivendo uma fase difícil. Torne-se uma bênção. Que a bênção que você está esperando
vai alcançar a sua vida. Você imagina que se essa menina, que não ganhou nome na história de Naamã, permitisse que a amargura tomasse conta do seu coração, porque a situação era difícil, permitisse que a amargura tomasse conta do seu coração, porque os problemas eram nítidos na sua vida, certamente ela não seria um canal de bênção na vida de Naamã. A história de Naamã seria diferente. Mas nós não vivenciaríamos o milagre que ele recebeu. Mas o milagre que ele recebeu começou na menina. O milagre de alguém pode começar em você, mas o milagre que começou em você vai retornar para você de uma forma abundante em nome de Jesus. Eu quero desafiar você a começar a mudar essa fase da sua vida. A fase onde você só olha o que você está vivendo de ruim. Deus talvez permitiu que você fosse ali quebrado. A Bíblia fala que Ele é o oleiro. Alguém já esteve numa olaria? Na olaria, para moldar o barro, precisa que o barro esteja molhado, mole, para que ele possa ganhar forma. Se você não amolecer o seu coração e não permitir que o Pai, o oleiro, o próprio Deus, dê forma a você, você vai continuar com a forma antiga, com os moldes antigos, com as velhas práticas, com o velho eu. E aí não pode ter o agir de Deus, porque vai ser o seu agir. Quando você permite que o Espírito Santo, não são as minhas palavras, são as palavras do Espírito Santo, é o Espírito Santo, a Bíblia diz, quem convence o homem da transformação. Algumas pessoas dizem assim: mas você começou a ir naquela igreja dos crentes lá e fizeram uma lavagem cerebral em você. Isso não, a pessoa que fala um negócio desse, ela não tem ideia do que ela está falando, porque é o Espírito Santo quem move os nossos corações. É o Espírito Santo quem nos convence, é o Espírito Santo quem faz a obra. Agora o Espírito Santo, ele é a água, ele precisa ser derramado, você precisa ser cheio dele, se encher da presença de Deus, para amolecer o teu coração, e você começa a se tornar uma bênção. E a partir do momento que você começa a se tornar uma bênção, você começa a ser uma bênção lá para sua esposa, você começa a ser uma bênção no seu trabalho, e você começa a abençoar as pessoas que estão à sua volta, e quando você ver, você vai tendo tanta bênção, vai transbordando a presença de Deus. Deus começa a usar você, Deus começa a falar através de você, e você se torna um testemunho de milagre, de vitória. As pessoas vão olhar para você e vão desejar conhecer o Deus que você serve. Eu profetizo que a bênção de Deus sobre a sua vida vai transbordar em nome de Jesus, e as pessoas que estão à sua volta serão abençoadas através de você, em nome de Jesus. Quem recebe esta palavra, glorifique ao Senhor por ela. É tempo de transbordar a bênção. Escute o que eu vou dizer para você: não permita que a dificuldade mude você. Não permita que o problema mude a sua fé. Quantas pessoas são assim? Porque passou uma dificuldade, porque teve uma decepção, porque teve um problema. Você já imaginou se José tivesse desistido? Ele continuou sendo uma bênção. Continue sendo uma bênção. Mesmo que as pessoas te decepcionem, que a família te decepcione, que os amigos, que falte dinheiro, que os problemas batam a porta, continue servindo. Naamã achou que tinha uma escrava. Na verdade, ele colocou dentro da casa dele uma amiga de Deus. Você é amigo de Deus? Então não importa onde você está. Não importa. Se em Israel ou se na Síria.
Se na igreja ou se no trabalho, se na igreja ou se na escola, não importa onde você está, eu continuo sendo a pessoa que sou em Deus. Eu continuo sendo um canal de bênção, eu continuo buscando facilitar o milagre na vida das pessoas. Nós vivemos um tempo de muito egoísmo. Não, pessoas que não querem ajudar ninguém, fazer nada por ninguém, sem receber nada em troca. O cristianismo, irmão, é sobre renúncia. O que foi que Jesus disse? Quem quiser vir após mim, faça o quê? Antes, negue. Negue o quê? A si mesmo. Sabe o que significa isso? Renúncia. O reino de Deus, Alexandre, você não será medido pelo que você entregou. Você será medido pelo que você renunciou. Consegue entender isso? Que no reino eu não serei pesado, medido pelo que eu entreguei, mas pelo que eu renunciei. O poder não está na entrega, o poder está na renúncia. Na cruz, Jesus entregou a vida, mas no céu, ele renunciou o trono. O poder está na renúncia. Quando eu renuncio o meu eu, quando eu renuncio o meu desejo de me vingar, tinha tudo para ser vingado, tinha, Patrícia? Tinha tudo para estar rindo na cozinha. Desgraçado. Tá vendo? Se fossem os crentes de hoje em dia, tá vendo? Tá lá com lepra lá. Ai, Deus pesou a mão. Sim ou não? Se fossem os crentes de hoje, os crentinhos de hoje, tá vendo o que aconteceu? Bem feito. Quis mexer com a serva do Senhor aqui. Olha lá o que aconteceu. Está com lepra. Não importa o que o outro fez ou faz, eu continuo sendo uma bênção. Então, quando ela vê a necessidade daquele homem que havia escravizado ela, ela vai lá e vai assim: olha, meu Senhor, lá na minha terra, se sou eu, dá uma cutucadinha de onde você me roubou, só para não deixar muito barato também, né? Tem um profeta lá, ele pode orar por você. Ela apontou para ele o quê? O caminho do milagre. Você já apontou para alguém o caminho do milagre? Talvez alguém passou pelo seu caminho hoje e você poderia ter apontado o caminho do milagre. Você, hoje tem um culto. Talvez alguém triste passou pelo seu caminho hoje, mas você também estava triste. Também estou triste, então não vou falar nada. Eu também estou com dificuldade, então não vou falar. O fato de você estar com dificuldade mudou a sua fé? O fato de você ter um problema mudou a sua fé? Meu Deus. Irmão, se eu vier aqui só pregar no dia que eu estou bom, eu estou lascado. Tem que vir pregar sempre, porque o fato de eu ter um problema não mudou a minha fé, nem o meu Deus. Já disse e vou repetir. Já orei por enfermos estando enfermo. Já orei por prosperidade estando em dificuldade financeira. Porque o fato de eu ter um problema não mudou a minha fé. Porque o fato de você ter um problema muitas vezes muda a sua fé, muda o seu ânimo, muda a sua perspectiva de servir. Foi uma coisa que eu sempre digo isso, que me irrita mesmo. Fico doido da vida, porque é gente que não aprendeu o que é servir, Patrícia. Quando a pessoa chega para você e fala assim: Patrícia, não escale eu hoje, tá? Por quê, irmão? O que está acontecendo? Você perdeu a voz? Você foi arrebatado? Vai ter algum problema? Não, porque eu não estou bem. Não estou me sentindo bem. Pare com isso.
Isso aí, o fato de você não estar bem, não pode mudar a sua fé. Não muda quem eu sou. Não pode mudar. Uma ausência de comprometimento com o reino. Com o reino. E aí, dentro desse cenário, eu traço um paralelo muito simples. Muito simples. O fato de você não estar bem, não falando bem, sem atestado médico, né? Você liga para o seu patrão e fala para ele assim, ô patrão, não estou bem esse mês, viu? Mando meu salário, mas não vou trabalhar não. O que vai acontecer se você fizer isso? Tchau. Tchau. Consegue entender a importância desta menina no milagre de Naamã? Consegue entender que tem muitas pessoas precisando que você aponte para elas o caminho do milagre? Deus está requerendo de mim e de você hoje. Aponte às pessoas o caminho do milagre, que eu preparo o milagre da tua vida. Então as pessoas que você encontrar no caminho, comece a apontar a elas. Tem um caminho de milagre para você. Tem esperança para você. Não se una com as vozes do desânimo. Não se una com as vozes da reclamação. Não se una em nada, em nenhum momento da sua vida. Pode ser o pior momento da sua vida. Talvez este fosse o pior momento da vida dessa moça, dessa menina. Que pior momento poderia ser? Escrava, longe de casa, abandonada. Mas ela não uniu a sua voz com a voz da enfermidade daquela casa, com a voz do desespero daquela casa. Ela se levantou para ser a voz do milagre ali. Não importa, querido, a situação ou o cenário, seja a voz do milagre. Deus quer que na sua boca tenha a voz do milagre. Em nome de Jesus, você vai ser a pessoa lá da tua casa que vai apontar um caminho de milagre para a sua família. Você vai ser a pessoa lá do teu trabalho que vai apontar um caminho de milagre para as pessoas, colegas de trabalho. Você vai ser um canal de milagre na vida de muitas pessoas, em nome de Jesus. Só quem crê nesta palavra, glorifique ao Senhor por ela, porque Deus está levantando você para ser um canal de milagres na vida de alguém. Querido, em nome de Jesus, eu quero encerrar esta palavra dizendo isso. Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Seja atento, fique ligado. Eu disse a você, na loja de telefone, uma hora que eu perdi lá, 3 reclamão na minha frente. Falei, não vou ficar reclamando. Por mais vontade que eu estava. Mal sabia eles que eu já processei essa operadora 3 vezes e ganhei as 3. Aleluia. E continuo lá. E se eles derem mancada, eu processo de novo. Mas não reclamei. Só processei. Eu precisava ser um canal de milagre. Eu preciso ser um canal de milagre. Não importa. Pode ir lá na escola, Silvia. O circo está armado, pegando fogo, mas você tem que entrar. Não, eu sou um canal de milagre aqui. Eu vou apontar soluções. Eu vou apontar caminhos. Eu vou apontar a bênção, porque eu sou uma bênção. Pergunta para você, irmão, você é uma bênção? Pergunte para ele, pergunte. Se você é uma bênção, você precisa começar a apontar os caminhos de milagre. E o maior dos milagres que nós precisamos apontar às pessoas foi o milagre que esta menina apontou para a vida e para a família de Naamã. Não foi a cura da lepra. Não, pastor, não foi. Não foi. Qual é o maior milagre que ela apontou para Naamã? Quando nós olhamos a história de Naamã, ela levou Naamã a conhecer a Deus.